Sabe aquela conversa que parece estar em todo lugar agora no Brasil, sobre trabalhar 6 dias e folgar só um? Pois é, o debate sobre a escala 6 por 1 deixou de ser um papo de corredor para virar uma pauta nacional, uma das grandes. E hoje a gente vai entender direitinho a jornada desse movimento, como um desabafo na internet cresceu, ganhou força e foi parar lá nos projetos do Congresso. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, um aviso importante. Essa nossa análise aqui foi feita com o maior cuidado, viu? A gente consultou um monte de fontes diferentes. Mas é sempre bom lembrar que, no fim das contas, toda pesquisa tem seu limite, pode ter alguma falha. O nosso compromisso aqui é trazer os fatos da forma mais clara possível. Beleza, então vamos lá. Essa história toda não começou, sabe, num plenário chique ou numa reunião de sindicato. Não, ela nasceu de um jeito bem mais comum hoje em dia, com a voz de uma única pessoa, que ecoou de um jeito inacreditável nas redes sociais. O estopim foi o Rick Azevedo. Ele era atendente de farmácia e um dia ligou a câmera e simplesmente desabafou. Ele conseguiu botar em palavras o que milhões de pessoas sentiam, uma exaustão sem fim. Ele descreveu aquela rotina em que o único dia de folga não é para viver, é para tentar se recuperar para o próximo turno. Um sentimento, sabe, de ter a vida consumida, praticamente roubada pela escala 6 por 1. E aquele desabafo pessoal, nossa, ele explodiu. Uma petição online que surgiu a partir do vídeo bateu, em pouco tempo, 1,5 milhão de assinaturas. É muita gente. O grito que era só do Rick virou um coro gigantesco, mostrando que essa insatisfação não era um caso isolado, mas algo que estava ali, latente no país inteiro. E como essa história continua? Bom, esse barulho todo na internet não ficou só nos likes e compartilhamentos. Ele se organizou, ganhou corpo e, literalmente, bateu às portas do poder lá em Brasília. O movimento, que passou a se chamar Vida Além do Trabalho, ou simplesmente VAT, achou um jeito de ser ouvido oficialmente. A deputada Érica Hilton pegou essa demanda popular e transformou numa proposta de emenda à Constituição, a PEC 8 de 2025. E o mais impressionante aqui, ela conseguiu 234 assinaturas de apoio para protocolar a PEC. Isso é muito mais do que o necessário. E olha só, teve apoio de parlamentares de vários partidos, da esquerda à direita. E agora a coisa fica bem interessante, porque a gente vê que existem dois caminhos sendo discutidos no Congresso. De um lado tem a PEC 8, lá na Câmara, que propõe uma mudança mais direta, mais radical e direto para 36 horas semanais, pensando no modelo de 4 dias de trabalho por 3 de folga. Do outro, tem a PEC 148, no Senado, que também quer chegar nas 36, mas de um jeito gradual, sabe? Reduzindo a jornada aos pouquinhos, ano a ano, e garantindo pelo menos 2 dias de descanso seguidos. Mas, afinal, por que essa mudança é tão urgente para tanta gente? A resposta não está só na política, não. Ela está na ciência, está no nosso dia a dia. O modelo atual tem um custo humano e social que é altíssimo, mas que muitas vezes a gente nem vê. O ponto central aqui é uma palavra que ficou bem conhecida: burnout. A ciência do trabalho mostra que só 24 horas de descanso não são o suficiente para recuperar o corpo e a mente de 6 dias seguidos de trabalho. A conta simplesmente não fecha. A fadiga vai acumulando, e isso leva a uma exaustão crônica, que é a porta de entrada para a síndrome de burnout. Sem falar no risco de acidentes de trabalho, que também aumenta. E o impacto vai muito além da saúde de cada um. A escala 6 por 1 acaba criando um tipo de isolamento social. Pensa bem, o trabalhador fica fora do ritmo do fim de semana da família, dos amigos, da comunidade. E tem mais, a falta de tempo vira uma barreira gigante para estudar, para se qualificar. Isso acaba prendendo as pessoas num ciclo de baixa qualificação e salários baixos. É uma armadilha de verdade. Bom, como era de se esperar, a discussão chegou no bolso, na economia. E aqui, meus amigos, a gente tem um verdadeiro cabo de guerra. Duas visões completamente opostas sobre o futuro da economia do Brasil. De um lado, as confederações empresariais acendem um alerta vermelho. Elas falam num cenário de caos, custos com folha de pagamento explodindo, inflação lá em cima, principalmente nos serviços, e um risco enorme de quebrar micro e pequenas empresas. Já do outro lado, economistas e pesquisadores de universidades projetam um futuro bem diferente, um futuro otimista. Criação de milhões de empregos, aumento da produtividade porque o trabalhador estaria mais descansado e até um empurrão para setores como lazer e turismo. E este gráfico aqui mostra o tamanho do abismo entre essas duas projeções. É impressionante. De um lado, um estudo da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que prevê uma queda de 16% no PIB. Do outro, um estudo do CESIT, lá da Unicamp, que estima a criação de até 4,5 milhões de novos empregos.
São dois mundos, dois futuros completamente diferentes. Diante desse impasse todo, vale a pena dar uma olhada para fora, né? O Brasil não é o primeiro nem o único país a discutir a redução da jornada de trabalho. E as experiências de outros lugares podem nos ensinar bastante. Olha só o caso do Reino Unido. Eles fizeram o maior teste do mundo com a semana de 4 dias. E os dados são, assim, de cair o queixo. No final do projeto piloto, 92% das empresas que participaram decidiram continuar com o novo modelo, uma adesão gigantesca que mostra que a coisa funciona na prática. E os números quebram muitos mitos. A receita das empresas, na média, aumentou 1,4%. A rotatividade de funcionários, sabe aquele entra e sai, caiu 57%. Faltas por motivo de doença, queda de 65%. E para completar, 71% dos trabalhadores disseram sentir menos burnout. Os dados mostram que talvez trabalhar menos horas possa significar produzir melhor. Aí a gente tem o Chile, que seguiu por um caminho diferente. Em vez de uma mudança de uma vez só, o país escolheu uma transição gradual. Eles estão reduzindo a jornada de 45 para 40 horas ao longo de 5 anos. É uma abordagem que dá tempo para a economia e para as empresas se adaptarem, um modelo bem parecido com a proposta que está lá no Senado brasileiro, aliás. E, no fim, a gente chega na grande questão. Qual caminho o Brasil vai seguir? A gente aposta num choque de produtividade mais rápido, como estão testando no Reino Unido, ou a gente vai para uma reforma gradual, mais lenta, como no Chile? Essa decisão, no fundo, vai muito além de números e economia. Ela vai definir o que significa de verdade ter uma vida além do trabalho para milhões e milhões de brasileiros. E assim a gente encerra essa nossa análise. E é muito importante dizer que ela só foi possível por causa do trabalho de muita gente. Pesquisadores, jornalistas, ativistas. O conhecimento nunca é obra de uma pessoa só, né? É uma construção coletiva, que leva anos. Então, a todas as mentes que ajudaram a jogar uma luz nesse debate tão importante, fica aqui o nosso muito obrigado.